A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, nos versículos de 1 a 12. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Chegamos no capítulo 34 de Deuteronômio. Encerramos hoje, encerraremos hoje o livro de Deuteronômio e assim o Pentateuco. E como que se encerra? Com a morte de Moisés. Os últimos capítulos nós vimos, nós lemos que Deus anunciou para Moisés que ele iria morrer. E nós vimos também que Moisés já estava com 120 anos e ele estava cansado. E mesmo assim, ele subiu o monte. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo. Aos 120 anos, sabendo que era uma viagem que não ia ter volta, ele subiu o monte. Deus mostrou para ele toda a terra de Gileade. O Senhor lhe mostrou toda a terra, até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Então Moisés subiu o monte, obedeceu a ordem de Deus. Deus mostrou toda a terra prometida para Moisés. Todas as fronteiras, todos os limites, todas as posses, as heranças. E reiterou: esta é a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. Esses são os pais, os patriarcas de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus diz: eu estou permitindo que você veja a terra. Isso é como se fosse assim, uma prerrogativa. Tô te dando uma colher de chá, viu? Porque Arão não viu a terra, né? E eu te conservei para que tu pudesse ver a terra, mas tu não vai entrar. Eu tô permitindo que tu vejas a terra, mas tu não vai entrar. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. No vídeo de ontem, no vídeo anterior, nós vimos que a Bíblia fala que Moisés era um homem de Deus. Hoje, neste capítulo, no capítulo derradeiro, no último capítulo de Deuteronômio, nós estamos vendo que Moisés é servo do Senhor. Então, um homem de Deus é aquele que serve a Deus. Um servo de Deus é um homem que vive para agradar a Deus. E Moisés era este homem. Mas ele falhou. Ele pecou.
nas águas de Meribá. Ele não santificou a Deus e por isso ele não entrou na terra prometida. Moisés, servo do Senhor. Esta expressão também aparece na Bíblia para outros personagens. Assim como eu expliquei para vocês ontem que homem de Deus é um título, é uma referência, é algo que identifica personagens da Bíblia, servo do Senhor também. Abraão foi chamado de servo do Senhor. Josué também era servo do Senhor. Davi também era servo do Senhor. E assim como ontem eu meditei com vocês sobre homem de Deus, a gente também tem que pensar servo de Deus. Nós servimos ao nosso Deus, nós queremos realmente servir, ministrar, obedecer, fazer o que Deus manda. Se esse é o desejo do nosso coração, nós somos servos. Como Maria que disse, eis aqui tua serva, que se cumpra em mim toda a tua vontade. Esse é o desejo de um servo, de uma serva. Fazer toda a vontade de Deus. 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Então, se tu prestou atenção, se tu leu, se tu estás com a tua Bíblia aberta, tu já entendeu. O próprio Deus sepultou Moisés. Deus sepultou Moisés fora da terra prometida. Deus sepultou Moisés no monte. Moisés não desceu do monte e ninguém desceu com o corpo de Moisés do monte. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Aqui é bem importante, porque se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu vai lembrar que eu falei que ele estava sem forças para trabalhar, que estava cansado, mas que ele ainda falava, andava, escrevia, dava ordens, subiu o monte, né? Então, ele não tinha mais, ele disse, eu não tenho mais força para trabalhar, eu não tenho mais força para cumprir o meu trabalho, né? Devia estar fazendo com muito esforço, mas ele não havia se enfraquecido, ele não tinha perdido o vigor. Então, isso é diferente de alguém que está enfermo, adoecido, acamado, cego. A Bíblia diz, lhes escureceram os olhos. Não, Moisés não, porque Deus permitiu que ele visse, ele ainda tinha visão. Nos últimos momentos da sua vida, ele ainda teve visão. Tu consegue abstrair, entender o espiritual disso? Ele tinha visão. Ele não havia perdido o vigor. E os seus olhos não se haviam enfraquecido. Então, ele teve fé até o final. Fé de que ele veria a terra. E ele viu. Ele não entrou. Ele não entrou. Mas ele viu. Ele não tinha força para trabalhar, já estava cansado, 120 anos. Imagina cada um de nós com este povo no deserto. Pois bem, Moisés,
cumpriu a sua missão, mas ele morreu sem entrar na terra prometida. E nós vimos no capítulo 31, quando ele diz que já estava sem forças para trabalhar. E agora a gente vê, claro, óbvio, que esse capítulo a gente deduz e todos concordam que quem escreveu foi Josué, né? Porque o livro da sequência, o primeiro livro histórico, após o Pentateuco, é o livro de Josué. E Josué foi o sucessor de Moisés. Então acredita-se que este capítulo 34 de Deuteronômio foi escrito pelo próprio Josué, né? Sobre a sua vida. Aí tem uns que dizem, não, que Deus explicou para ele tudo como é que ia ser. Gente, eu não sei. Eu prefiro acreditar, né, que Josué escreveu este capítulo sobre a morte de Moisés, tá? Mas claro, ele também poderia ter recebido uma revelação, mas eu não creio assim, tá? Eu concordo com a maioria. A maioria diz que este capítulo é um capítulo póstumo, que foi escrito por Josué para encerrar o Pentateuco, encerrar Deuteronômio. Então, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Então, por 30 dias, o povo de Israel chorou pela morte de Moisés. Foram os dias de luto, né? Dias de pranto. 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu lembro que eu falei para vocês que nós íamos ver muitas vezes o nome de Josué com esse filho de Num. Então, Josué quer dizer Deus é salvação. Filho de Num. Num quer dizer peixe. Então, Josué filho de Num. Eu sempre me pergunto, por que falam tanto isso? Josué filho de Num. Então, a salvação, filho do peixe. Jesus e Josué é o mesmo nome. Só que um é em hebraico, Josué, e o outro é em grego, Jesus. Jesus disse que ia fazer com que os discípulos, né, fossem pescadores de homens, de almas, de pessoas. Logo depois que Jesus ressuscitou, uma das formas dos cristãos se identificarem era um símbolo do peixe. Porque a palavra peixe, em grego, formava um acróstico que queria dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, que seria ictus. Então, eu fico pensando, se aqui, nessa expressão corriqueira e reiterada e repetida, Josué filho de Num, Josué filho de Num, Josué filho de Num, já apareceu algumas vezes, mas vai aparecer muitas outras vezes. Eu fico pensando e tentando discernir espiritualmente se está querendo falar sobre isso. De que se tu tem a salvação, tu é um filho de Deus, né? Tu vai fazer o que Deus quer que tu faça, que é salvar, que é pescar vidas. É peixe a palavra. Porque tem alguma coisa aqui, gente, tem alguma coisa aqui. Porque Josué, filho de Num, era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi chamado para vencer. Ele foi vitorioso.
Temos vídeo no canal sobre o personagem bíblico Josué, o sucessor de Moisés. Então eu não sei, mas é aquelas coisas que eu fico anos e anos orando, pedindo para que Deus me mostre. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Então, o Salvador, né? O filho do peixe, Deus é a salvação. O filho do peixe, não sei. Estava cheio do espírito de sabedoria. Que espírito de sabedoria é esse? É o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia se explica. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele é um espírito que é santo. Ele é um espírito de sabedoria. Ele é um espírito de entendimento. Ele é um espírito de conselho. Ele é um espírito de fortaleza. Ele é um espírito de conhecimento. E ele é um espírito de temor do Senhor. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o espírito de sabedoria. E Josué, que é Deus é salvação, que também é o mesmo nome de Jesus, estava cheio do espírito de sabedoria. E aí explica que Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então ele recebeu esse espírito pela imposição de mãos de Moisés, das mãos de Moisés. Assim como o Espírito Santo em Atos vinha quando eles estavam impondo as mãos. Então, é outra correlação do antigo com o novo. 10. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, Josué era o sucessor de Moisés, estava cheio do espírito de sabedoria e tinha recebido a imposição de mãos. E os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora sim, 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então, nós já vimos que Moisés era um homem de Deus. Já vimos que Moisés era um servo do Senhor. Agora está dizendo que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Então Moisés também era um profeta. Moisés era um profeta que falava face a face com Deus. E aí tu vai lembrar que Jesus, no Monte da Transfiguração, né? Seu rosto brilhava, né? E Moisés e Elias apareceram para Jesus. E eu expliquei para vocês a lei e os profetas se cumprindo em Cristo. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. E Moisés foi sepultado por Deus. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então, esses dois reaparecem no Monte da Transfiguração para confirmar a autoridade do Filho de Deus, que a lei e os profetas se cumpriam em Cristo. Então, Moisés é profeta. E um profeta diferenciado, porque falava com Deus face a face. 11. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Então aqui tu percebe bem que é alguém falando de alguém, né? Que é Josué, né? Falando de Moisés, que ele conhecia, que ele amava, que ele admirava, que ele respeitava. Sinais e maravilhas. Lembra que na questão dos espias, quem permaneceu firme foi Josué e Caleb. Quem deu
uma confissão fidedigna, quem fez uma profissão de fé, uma confissão de fé verdadeira, um relatório positivo, foi Josué e Caleb. Então faz todo sentido que quem pudesse falar com propriedade sobre Moisés fosse o próprio Josué. 12. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Sim, Deus usou Moisés de uma forma inacreditável, poderosa. Não só na questão do Egito, né, nas pragas, tudo aquilo, não. Toda a peregrinação e toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a legislação, toda a obra, o ministério, tudo que Moisés fez, realmente nunca houve ninguém que tivesse tanto poder, né? Sabemos que o apóstolo Paulo também escreveu, também fez muitas coisas. Mas se a Bíblia está dizendo que nunca mais se levantou alguém como Moisés, é porque Moisés a todos sobrepôs. E aí eu tenho que destacar Lucas 24, 19 com vocês. Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, nenhum profeta se igualou a Moisés, né? Seres humanos. Mas ninguém chegou aos pés do Senhor Jesus. E aqui está sendo dito em Lucas 24, 19, que Jesus, o Nazareno, era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, isso eu precisava pontuar com vocês, porque não teve nenhum outro profeta como Moisés. Ninguém se igualou em poder nos grandes e terríveis feitos. E que fizesse todos os sinais e as maravilhas que ele fez através do poder de Deus nele, né? Tá. Mas nós sabemos que mesmo Moisés sendo esta bênção, esse homem de Deus, esse servo do Senhor, esse profeta ungido, isso não chega nem perto do Senhor Jesus, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Muito obrigada por mais esse estudo. Eu agradeço do fundo do meu coração a cada um dos inscritos e inscritas do canal A Bíblia Diz, que me acompanharam, que fizeram companhia, que assistiram os vídeos, que curtiram, que compartilharam, que encaminharam para os seus amigos, seus contatos, que fizeram com que a mensagem de Deus fosse anunciada, propagada e espalhada. Eu confesso que foi bem difícil. O Pentateuco foi desafiador. E histórias, capítulos muito longos, textos muito difíceis, muito estudo, muita pesquisa, muita leitura. Dias aqui no Rio Grande do Sul, né, também de muito frio, muita chuva. Eu moro em Porto Alegre e aqui vocês podem ver, né, é muito. Agora assim virou frequência, ficou frequente, helicóptero, essas coisas. A gente brinca, né? Que é só começar a gravar, ligar a câmera que começa. Então, gente, eu agradeço pelo amor, pela paciência, pela companhia. Peço a Deus que vocês tenham sido abençoados, que tenham aprendido tanto quanto eu, porque para mim tem sido um privilégio, uma graça de Deus poder estudar e ter a companhia de vocês, poder ler os comentários, poder receber esse retorno de vocês que estão lendo a Bíblia diariamente comigo.
Eu agradeço e abençoo a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. E agora nós vamos fazer um resumo essa semana, a partir de amanhã, eu e o Alexandre, sobre o Pentateuco. Vocês já têm as playlists, mas vocês vão ter agora uma minissérie sobre o Pentateuco.